Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, hoje é dia 29 de maio. Vamos meditar o evangelho de hoje. Jesus ainda continua a falar a respeito do Espírito Santo. Possamos então meditar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 20. E aí Jesus vai falar logo no início assim: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Depois, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. E aí eles não entenderam muito isso. E perguntaram, os discípulos perguntaram: ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? O que isso significa? E o que isso nos diz? Assim os discípulos buscavam entender aquilo que Jesus estava falando. Bem, Jesus já estava apresentando da sua morte, que eles iam ficar durante esse período da morte de Jesus sem o ver, porque ele ia dar sua vida a nós, morrer, descer a mansão dos mortos para resgatar também e ressuscitar no terceiro dia. Então, esse período, eles não iriam ver o Jesus, aquele que estava no meio deles. E depois de um tempo, eles voltariam a ver. Antes viam, estavam junto com ele, ia ficar um tempo sem ver, e depois iam voltar a ver quando Jesus se manifesta a eles após a sua morte e ressurreição. Jesus se manifestou a tantos, que São Paulo vai nos dizer que ele se manifestou a mais de 500 pessoas, fora os discípulos. Jesus se manifestou presencialmente e comeu junto com os discípulos, lá no cenáculo, lá na beira do lago, lá com os discípulos de Emaús. Então Jesus: não me vereis, depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou junto do Pai. Jesus, então, vai ao Pai, para que o Espírito Santo seja derramado. Jesus volta ao seio do Pai para que o Pai e o Filho juntos derramem o amor que é o Espírito Santo sobre cada um de nós. Hoje em dia, nos nossos dias atuais, a qual nós vivemos a vida cristã, sob a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz a igreja, o Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos dá sabedoria, alguns momentos vai acontecer isso com a gente também. Vai ter dias, horas, que nós vamos estar como não vendo Jesus. Como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila e outros santos, aquela secura. Mas haverá momentos também que nós viveremos a presença real de Jesus em nossa vida. Por exemplo, quando a gente participa de um retiro, por exemplo, a comunidade passa o retiro de silêncio, as pessoas, quando termina o retiro de silêncio, estão extasiadas de alegria por ter sentido a presença de Deus, ter conversado, escutado. Mas há momentos também que vamos ficar também sem ouvir Ele novamente, sem entender. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai agir, nós vamos entender tantas coisas que no nosso coração se alegrará. Então, Jesus vai falando que ele não ia estar e voltar ao Pai para derramar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia nos ajudar nesses momentos, a nos fortalecer, a nos conduzir diante das nossas inconstâncias, diante das nossas securas, diante do barulho do mundo, diante das nossas tarefas, que às vezes nos distrai. Então o Espírito Santo vem em nosso auxílio, em nossa ajuda. Meu irmão, minha irmã, peça sempre o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus ele vem em nosso auxílio.
E quer escutar o Senhor bem? Quer escutar o Senhor lá no fundo do teu coração? Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia onde a igreja se dedica ao Santíssimo Sacramento do altar. Vai adorar o Senhor. Fica no silêncio lá na capela. Escute o Senhor. Alegra o teu coração em escutar que o Senhor fala. Fala a nós, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração. Ele está nos esperando, como diz a música do Frei Gilson, Ele está nos esperando lá no tabernáculo. Porque o Senhor, Ele quer estar conosco. Ele quer que a gente o escute. Ele quer se revelar. E Ele quer enviar o Espírito Santo sobre mim, sobre você. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe nessa quinta-feira. Temos uma quinta-feira repleta da bênção de Deus em nossas vidas. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, dia 29 de maio, nós vamos começar a novena do Espírito Santo. Pentecostes vai acontecer no dia 8 de junho. 8 de junho. Então, hoje, convido você a fazermos a novena de Pentecostes. Cada dia eu vou publicar um vídeo e assim nós vamos fazer essa novena diária. Hoje, então, 29 de maio, e a nossa oração que vamos fazer todos os dias e que você possa fazer junto também. A oração inicial. Meu Deus, Deus de amor e de verdade, Senhor Jesus, autor da santificação de nossas almas, ou prostrado humildemente ante vossa soberana majestade, detesto na amargura do meu coração todos os meus pecados cometidos em ofensa a vós, que é digno de ser amado sobre todas as coisas. Ó bondade infinita, que jamais eu vos tiver ofendido, perdoai-me, Senhor, Deus de graça e de misericórdia, perdoai minhas contínuas infidelidades. Perdoai-me, ó Deus, por não ter tido valor para executar coisa boa alguma, depois de tantas vezes vossa misericórdia e graça ter solicitado a mim, repreendido-me e inspirado-me amorosamente. Pesa sobre mim o arrependimento da ingrata correspondência e indigna cegueira com que tenho resistido incessantemente a vossos doces e divinos chamados. Mas proponho firmemente, com vosso auxílio, não ser rebelde a vós e seguir, daqui em diante, vossas ternas inspirações com suma docilidade, para este fim iluminai-me. Ó fonte de luz, fortalecei minha vontade, purificai meu coração, arrancai todos os meus pensamentos, desejos e afetos, e concedei-me ser digno de obter os frutos bem-aventurados que vossos dons produzem nas almas que os possuem. Concedei-me as graças que vos peço nesta novena, a fim de que, para a maior glória vossa, eu vos veja, ame e adore sem fim. Amém. Na oração diária do primeiro dia, ó Espírito Santo, fonte viva de divinas águas, que na criação do mundo santificaste as imensas águas que rodeavam o mundo e as águas do Jordão. No batismo de Jesus Cristo, Senhor nosso, eu vos suplico que sejais
em meu espírito, tão árido e seco, a sagrada fonte de água viva, que jamais se esgota e brota até a vida eterna. A graça que vos peço dessa novena é para a maior glória vossa e bem da minha alma. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa oração final. Vem, ó Criador Espírito, nossas almas visitai, nosso peito que vós criastes enchei de graça celestial, pois sois Paráclito Espírito, dom do Pai Celestial, fonte viva, sacro fogo, unção santa. Em seus dons setiformes, tal promessa paternal, dedo eterno de Deus Pai, nossas línguas inflamai, ilustrai nossos sentidos, o coração inflamai, nossos corpos que são fracos com vossa virtude armai. Apartai os inimigos, dai-nos a divina paz e, sendo-vos nosso guia, livrai-nos de toda maldade. Por vós, ao Pai e ao Filho, nesta vida mortal, convocamos e cremos sempre em tua divindade. Amém. Acompanhe também, nós vamos estar colocando nas mídias essa novena por escrito também. Acompanhe cada dia e vamos fazer uma novena onde o Espírito de Deus possa nos preencher, nos forjar e nos formar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.